Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero trazer uma forma de vocês melhorarem o cálculo. A gente sabe que o cálculo é a habilidade mais importante de um jogador de xadrez. É a coisa que mais decide partidas, é a habilidade de calcular as variantes. Então por isso que o que eu vou trazer hoje é muito especial. Eu vou mostrar para vocês uma técnica de treinamento extremamente efetiva para melhorar a habilidade de cálculo. Mas antes de eu mostrar a técnica de treinamento, eu quero fazer uma breve explicação sobre as duas coisas que compõem a habilidade de cálculo. Para calcular, você precisa da capacidade de visualização, ou seja, ver as peças se movendo, ver a posição no futuro. E a segunda coisa é reconhecer os temas que se repetem no xadrez, como cravadas, garfos, cheque descoberto, essas coisas. Os motivos táticos. Então, para conseguir calcular direito, você precisa ver a posição no futuro e ver se os temas táticos vão ocorrer no futuro. Só assim você vai ser capaz de efetuar um cálculo preciso. Para você dominar os padrões, os temas táticos, basta você fazer táticas, puzzles que têm esses temas. E aí o seu cérebro vai se familiarizando com eles. E isso vira uma coisa subconsciente. Você inconscientemente você vai perceber essas coisas surgindo na posição. Agora, a parte difícil mesmo é a parte de visualizar a posição no futuro. Isso é o que as pessoas têm dificuldade. E é isso que eu vou resolver hoje. Eu vou apresentar para vocês uma técnica que eu mesmo desenvolvi. Eu nunca vi ninguém falando sobre treinar desse jeito. E eu acho ela super efetiva. E do que consiste isso? Bom, eu estou aqui no treinamento de táticas do Lichess, como vocês podem ver. Só que a gente não vai fazer táticas normalmente, do jeito convencional. A gente vai fazer uma alteração aqui, a gente vai hackear o sistema. Aqui a gente vai fazer de uma forma que dê ênfase na visualização, não no reconhecimento de padrões. A gente vai realmente forçar o músculo da visualização. Eu acho que a capacidade de visualizar no xadrez, ela é bem parecida com a capacidade de um músculo normal do corpo, de fazer força. Para o seu músculo ficar mais forte, você tem que fazer força com ele. Da mesma forma com o seu cérebro para você conseguir calcular. Você tem que esforçar ele. Só que com o tempo, aquilo que era difícil vai ficar fácil. Igual com o peso. Uma coisa que é pesada no começo, se você fazer aquele exercício sempre, daqui 2 meses, aquele peso vai passar a ser leve para você. Se você hoje tem dificuldade de enxergar 3 lances à frente, daqui 2 meses, por exemplo, vai ser uma coisa fácil. A forma como eu recomendo que você treine aqui é o seguinte. Eu gosto de fazer sem ser ranqueado, porque eu sinto que tira um pouco do estresse. Se você faz o treinamento valendo rating, você fica meio nervoso, fica preocupado com o rating. Se você erra, você já fica nervoso, tiltado, desconcentra. Então eu recomendo que você faça sem o rating. Se você não tem um rating, eu recomendo que você faça pelo menos algumas valendo rating no começo, para o sistema saber qual é o seu nível. Para ele conseguir dar as puzzles da dificuldade correta para você. Só que aqui a gente vai tirar o rating. E aqui, ó, no nível de dificuldade, aqui tá normal. Ou seja, essa puzzle aqui ela tem em torno de 2.500 de rating, de dificuldade. Só que aqui eu posso escolher se eu quero puzzles mais fácil, ou seja, com menos 300 de rating, que vai dar em torno de 2.200. Ou menos 600 de rating, ou seja, super fáceis. E vai dar em torno de 1.900, 1.800 por aí. Aqui, como a gente está preocupado em treinar a visualização e não tanto os padrões, a gente precisa que a puzzle seja mais fácil, porque a gente vai tornar ela mais difícil de uma outra forma. Então aqui eu vou escolher o mais fácil. Aí ele vai recarregar aqui outra puzzle. Eu vou tirar o rate aqui. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Essa aqui é a posição inicial da puzzle. E o sistema quer que a gente resolva a partir daqui. Só que aqui no Lichess, como vocês podem ver, eles mostram a partida toda aqui. Tem desde o lance 1 até chegar na posição da tática. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui. Eu recomendo vocês começarem voltando 2 lances. Ou seja, 4 meio lances, né, no caso. E a gente vai resolver a puzzle a partir daqui, ou seja, 2 lances no passado, digamos assim. E o que você vai ter que fazer? Você vai olhar os lances aqui na lateral e você vai visualizar esses lances até chegar na posição
da tática que o sistema queria que você resolvesse inicialmente. Então aqui você vai ter que usar o lance Dama 5. Eu vou fazer a seta aqui para exemplificar para vocês. Mas quando você estiver resolvendo, eu recomendo que você não fique fazendo seta. Tente visualizar na sua mente. Então você tem que ver o lance Dama 5, Bispo E4, Dama E1 e Bispo D5. E daí você vai visualizar essa posição na sua mente. Ou seja, então aqui o Bispo branco está aqui e a Dama está aqui. Você tornou a puzzle mais difícil dessa forma. E agora eu vou tentar resolver a puzzle aqui com vocês. Se a Dama está aqui e o Bispo branco está aqui, o que a gente pode fazer aqui? O primeiro lance que vem à mente é dar um cheque aqui. O rei tem que vir para cá. O único lance possível. Aí, o que mais? Voltar a dar o cheque em F1. Já que o bispo não está mais atacando aqui. É possível. Porém, eu não tenho certeza se resolve alguma coisa. Porque as brancas podem cobrir com a dama. E aí, o rei ainda está aqui. Não parece que resolve muita coisa. E a gente tem 2 peões a menos. Tem que lembrar disso. Então, provavelmente, a gente tem que dar checkmate. Deixa eu apagar essas setas aqui para... Bom, eu ainda acho que o primeiro lance é cheque. Porque uma regra do cálculo é o seguinte. Você tem sempre que ver os lances forçantes primeiro. E o lance mais forçante que existe é um cheque. E depois é uma captura e depois uma ameaça. Então, quando você estiver calculando, uma regra para você se basear é sempre calcular os cheques primeiro, depois as capturas e depois as ameaças. Nessa ordem. Então é cheque em G1, rei H3, talvez cheque em H1. O único lance é cobrir de dama. E agora a gente pode capturar aqui em F3, porém não sei se isso é muito bom. Estou pensando em talvez um lance com o bispo, mas... Ah, já sei, gente. Ó, a gente dá o cheque aqui com a dama, rei H1 e agora o lance bispo F2, bloqueando a dama. Agora a dama não vai mais conseguir bloquear o cheque aqui em H1 no próximo lance. Ou o mate aqui, a gente tá ameaçando o mate em 2 lugares, é impossível a dama defender tudo. Eu acho que é isso. Depois que você resolveu a puzzle do passado, aí agora você vai lá pra frente. Você vai até a posição inicial e aí você joga os lances que você visualizou. É dessa forma que você tem que fazer. Então eu vou jogar os lances que eu visualizei. Tomara que esteja certo. Cheque. Rei sai. E agora bispo F2. Isso, e agora a única forma de evitar o checkmate é entregando a dama. Certo. Então, pessoal, essa é a técnica que eu recomendo que você faça. No caso, para mim, eu tenho que abaixar o rating da puzzle, porque senão fica extremamente difícil. E eu faço com mais do que 2 lances no passado. Eu geralmente faço com 3, 3,5, eu vou aumentando. Se eu estou conseguindo fazer, eu vou aumentando cada vez mais a quantidade de lances que eu volto no passado da partida, para me visualizar. E você vai fazendo isso com o tempo. Tipo, você começa com um lance, daí você passa para 2, aí você está conseguindo fazer com 2, passa para 3, e quando você vê, você está conseguindo visualizar bastante. Eu acho que fazendo dessa forma, você realmente melhora a sua capacidade de visualização. Porque imagina numa partida real, você calculou a variante, porém teve um detalhe lá que você não conseguiu visualizar. Uma peça estava numa casa, você achou que ela estava na outra, 3 lances na frente, e aí você pendurou uma peça por causa disso. Aqui, quando você tem que visualizar uma sequência de lances, no caso, os lances aqui da partida, e no final você tem que achar uma coisa precisa, que é a tática aqui, no caso, isso vai garantir que a sua visualização ela está correta. Porque você poderia simplesmente pegar uma variante aleatória de uma partida, por exemplo, você pega uma partida de xadrez, aí tem lá as anotações da partida. Você poderia simplesmente visualizar aquilo lá na sua cabeça e pronto, ia ser a mesma coisa. Só que não, porque o que vai garantir que você visualizou aquilo lá corretamente, aquela variante? Nada.
Só que aqui, como você tem que achar uma tática no final da variante que você visualizou, isso vai forçar que você visualize a posição correta. Entendeu? Essa aqui é a diferença. Porque se você só visualiza por visualizar, nada garante que você está visualizando certo. Se você aplicar isso aí constantemente, treinar isso aí algumas vezes por semana, cara, em pouco tempo a sua capacidade de cálculo vai aumentar tremendamente. Tipo, você vai ser um outro jogador. Até porque o cálculo é a principal habilidade do enxadrista. No caso aqui, a puzzle que eu resolvi, ela tem um rate de 1967. Só que ela era mais difícil porque a gente estava visualizando ela 3 lances no passado, né? Então, ela teria uma dificuldade bem maior que essa. Só que eu recomendo que você resolva puzzles em torno desse rating aqui, 1900, 1800, 2000. E aí você ajusta aqui no nível de dificuldade, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Você ajusta aqui de acordo com o rate que você tiver para ficar em torno desse nível. Se o seu rate já for em torno de 1800, 1900 aqui no Tática, você não precisa mudar aqui. Já está na dificuldade correta, entendeu? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem melhorar o seu xadrez ainda mais, clica no vídeo que vai aparecer agora na tela final.